Com a Lili Nascimento, porque não é necessariamente um clássico regional, mas é um jogo direto, né? Fluminense e Corinthians na parte de baixo da tabela, Lili. Jogaço, né, Mari? Beijo pra você, ao Bruno, aos amigos do estúdio, ao Fã de Esportes. Briga direta na parte de baixo da tabela. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa ganhar. É questão de necessidade, né? O Corinthians somar pontos daqui até o final da rodada para evitar uma queda para a Série B. Isso já é uma realidade aqui, tratado como prioridade o Campeonato Brasileiro. Porém, o time vai com alguns desfalques, tá? O elenco treina na tarde de hoje aqui no CT Joaquim Grava, depois já viaja ao Rio de Janeiro. A partida é amanhã às 9 da noite. Desfalques, departamento médico. Yuri Alberto, por conta da cirurgia para retirada na vesícula, ainda fica um tempo fora. O Alex Santana, a mesma coisa, né? Fica um tempo fora, mas por conta de uma lesão muscular grave. Aí veio a notícia do Ranieri, que ele teve um estiramento na panturrilha direita. Não há previsão de volta. O Corinthians não falou sobre retorno dele, mas que ele já iniciou o tratamento aqui com a fisioterapia do clube. E a gente tem que lembrar do Romero. O Romero ficou de fora da Sul-Americana porque sentiu um desconforto muscular. Será que estará recuperado para a partida de amanhã? Será que foi poupado ali para não desgastar tanto e aguentar jogar o Campeonato Brasileiro? Veremos, né, quando sair a lista de relacionados. Mas é isso, o Ramon Dias tem esses desfalques de um lado, do outro tem jogadores que já chegaram chegando, né? Um deles é o Thales Magno, inclusive ontem foi a apresentação dele para os jornalistas aqui no CT Joaquim Grava. Eu estava aqui, uma apresentação diferente, né? 2 jogos, já 2 gols marcados, mas foi uma entrevista bem legal, esclarecedora e emocionante ao mesmo tempo. Fã de Esportes acompanha com a gente. Realmente, quando eu fui jogar no Vasco, eu acho que era mais para eu ter onde ficar, porque dentro da minha casa era muito difícil. Minha mãe trabalhava muito para nos dar o que alimentar. A gente vai quebrar o protocolo rapidinho. A dona Néia tá subindo para dar um abraço no Thales, a mãe dele. Passou. Tá tudo bem agora. Passou. Aqui dentro do clube, nos treinamentos, a gente lida com o próximo jogo sempre a final. Então, sabemos que sábado será mais uma final e sabemos que lá precisamos do resultado. Nosso time está bem confiante, bem seguro. É isso, eu me derreti feito manteiga aí nessa entrevista, nessa coletiva do Thales Magno. Realmente foi muito emocionante ele falar sobre a trajetória dele e, claro, ele também falando sobre a partida no Campeonato Brasileiro aqui. Antes de devolver para vocês, a minha primeira pergunta foi sobre a questão física dele. Ele teve lesão no clube anterior e agora diz que já está recuperado e, se precisar, ele consegue disputar as 3 competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Volto com vocês, amigos. Valeu, Lili. Se a gente aqui ficou emocionado, né? Imagina a Lili lá. Fluminense e Corinthians jogam amanhã no Maracanã. A gente tem uma tela para falar um pouco desse jogo, o Campeonato Brasileiro. Óbvio que o Fluminense envolvido na Libertadores, o Corinthians envolvido na Sul-Americana, mas os dois estão na zona do rebaixamento, separados por um ponto, como mostra a tela. E a gente tem as posições do Fluminense e do Corinthians desde a 17ª rodada. A gente percebe que o Fluminense teve subiu muito na tabela e aí teve essa ligeira queda porque perdeu o último jogo. Faz um X ali, né? A amostragem recente mostra um X. Perdeu para o Vasco, né? O último jogo. E o Corinthians subiu e desceu, professor. Exato. Nenhuma das duas posições é invejável, né? Agora, paradoxalmente, como diria uma amiga minha de faculdade, paradoxalmente é isso que move o interesse maior desse jogo. Acabou virando um jogo de vida ou morte. É uma briga para ver quem tira o pé da lama primeiro ali, antes do outro. Acho até que o Fluminense tem uma condição melhor que a do Corinthians. Mesmo que perca o jogo, estará atrás do Corinthians. Tem muitos desfalques. Desfalques e jogadores que serão dosados, né? Sem o Arias. Ganso. Sem o Ganso. Sem o Thiago Silva. É um outro Fluminense muito pior, né? E o Ramon está de olho nisso. Você vê que ele sobrevive na Copa do Brasil. Ele deixou claramente
o plano dele é a prioridade e tem que ser a prioridade da permanência na Série A. Então, eu imagino um Corinthians mais inteiro, Corinthians mais próximo do melhor que ele pode oferecer do que o Fluminense, justamente por essa questão dos jogadores que serão poupados. Jogar no Maracanã, né, professor? Esse é um fator importante. Durante muito tempo no primeiro turno, a única vitória do Corinthians era aquela contra o Fluminense. Assim como durante muito tempo do primeiro turno, a única vitória do Fluminense era aquela sobre o Vasco, para o qual o Fluminense perdeu agora. Então por aí você vê o nível desses times no Campeonato Brasileiro, né? Os poucos pontos que conquistam são contra aqueles pares dele. Corinthians e Fluminense hoje, infelizmente para as duas torcidas, são pares nessa situação de fuga do rebaixamento. Quanto você acha que vai ser? 1-0 para o Corinthians, assim, num contra-ataque, que tal? Pode ser, não? Thales Mágico? Thales Mágico é uma possibilidade boa. Por tudo isso que a gente falou, né? É um Corinthians com o pé mais embaixo que o Fluminense nesse momento. Eu não sei, hein, professor. Será que internamente lá no Fluminense se trabalha com a questão de nos salvamos do brasileiro e depois o que a gente conseguir nos outros campeonatos é o que dá? O Fluminense tem um compromisso muito grande, né, Nath, com a Libertadores. Ele é o atual detentor do título. O primeiro jogo com o Grêmio mostrou que a coisa ainda está em aberto. É difícil para o Fluminense. Voltam a jogar na terça-feira. Tirar o foco. Mas ele não pode descuidar do brasileiro, né? Imagina, você tá... Equilibrar pratinho, né? Todo mundo está equilibrando pratinho, não é só o Fluminense. É difícil. E não é só o Corinthians. Eu acho que para o Corinthians é mais... Menos entre aspas, complicado. Mais fácil, menos complicado. É isso. O Corinthians, de repente, não dá tanta atenção para a Sul-Americana. Para as Copas. Mas o Fluminense realmente não dá para largar, né? A Libertadores. Mas olha a situação. 18º lugar, 20 pontos ganhos em 21 jogos. Corinthians 17º. Manda mensagem pro Douglas das Laranjeiras e pergunta para ele se ele prefere ficar na Série A ou descer para a Série B e ir até as quartas de uma Libertadores. Qualquer torcedor do Fluminense vai preferir ficar na Série A, né? Fluminense pelo menos tem uma Copa a menos para se preocupar, porque caiu fora da Copa do Brasil contra o Juventude. Então dá para negociar ali na frente. O Corinthians está envolvido em 3 frentes. Eugênio Leal, Fluminense e Corinthians, Maracanã. O que você pensa? Acho que é um jogo difícil, né? Um jogo de 2 equipes que estão em momentos ainda muito delicados das suas trajetórias, respectivas trajetórias, o Corinthians tentando ali encontrar uma força, encontrar um caminho, e um Fluminense que vai para esse jogo focado, mais do que o Corinthians, né, na competição paralela. Até pela necessidade que vai ter de virar um jogo. Já sofreu na Copa do Brasil nessa mesma circunstância contra o Juventude, outro time gaúcho, né? Perdeu o primeiro, precisava virar o segundo, não conseguiu. Então ele vai muito pressionado. Agora, entendo também que, assim, pela mudança de postura que o Fluminense já mostrou no Campeonato Brasileiro, mudança de postura, de desempenho, de resultados, ele tem ainda margem ao longo do segundo turno para crescer no Brasileiro e sair do rebaixamento. Parece uma coisa natural, uma evolução. Time que tem, né? Pelo que ele já conseguiu mostrar. Eu já jogo melhor do que eu jogava antes, já deu uma respirada aqui, ainda estou na zona de rebaixamento, mas dá a impressão de que ele vai sair dessa zona de rebaixamento com o tempo, sem grande susto no final. Dá a impressão. Então é hora de dar um foquinho mais no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, na Copa Libertadores, o Corinthians ainda não conseguiu dizer que está jogando bem. Ele está indo, está empurrando com a barriga, levando aos trancos e barrancos. Ganhou uma aqui, tropeça outra ali, empata em casa. Vai levando do jeito que dá. Então ele precisa encontrar ainda um padrão. Então, e por isso, acho que vejo o Corinthians mais preocupado com o brasileiro, embora até tenha a pontuação melhor que o Fluminense hoje. Muito pertinho ali, né? Mas melhor. Só que mais preocupado com o brasileiro, o desempenho dele no brasileiro do que o Fluminense. Os raros motivos para o corintiano sorrir nos últimos dias não vieram do brasileiro. Vieram das Copas. Né? Então é essa a questão. Agora um recadinho aí, o Corinthians que seja corajoso contra o Fluminense. Mandando um recado. Vou mandar um recadinho, que o Corinthians seja corajoso contra o Fluminense. Porque vem aí o Fortaleza fora, o Flamengo e o Botafogo. Peraí, você está atravessando, tá...
Como é que o pessoal colocando a carroça na frente dos dois? Às vezes é preciso. Tem que pensar no Fluminense agora. Não, tem que pensar que lá na frente... Você já está pensando no Fortaleza. Assim, se não ganhar do Fluminense, como vai ser contra o Flamengo? Exato. E no almoço, o senhor está pensando? Fortaleza e Botafogo. Deixa eu dar um lembrete para vocês, já que estamos falando de Corinthians e Fluminense. Terça-feira tem transmissão aqui. Tem. Corinthians e Bragantino, Fluminense e Grêmio.